Uma outra dúvida que tenho, o Biratã, é que o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, partiu dele uma ordem judicial para que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal agisse e saísse da sua omissão e tomasse providências. E aí, no mesmo despacho, ele determina que seja oficiado também o ministro da Justiça, o Anderson Torres, para que tome as providências que ele julgar adequadas no caso, né? O diretor-geral da Polícia Rodoviária não tem foro no Supremo, né? Então, chama a atenção que essa decisão tenha partido ali do Supremo e tal. Esta investigação que está sendo solicitada pelo Ministério Público Federal em relação à Polícia Rodoviária, ela vai ficar em que âmbito? Vai ficar no âmbito da primeira instância ou ela vai escalar, para usar a sua palavra, chegar ao ministro da Justiça e aí vai para o Supremo? Bom, ela inicia na primeira instância. Ela já está distribuída a um procurador da República aqui no Distrito Federal e já houve a requisição do inquérito policial, ela vai começar certamente na primeira instância. Se surgirem elementos, se surgirem provas de que houve a atuação de alguém com foro por prerrogativa, aí tem que subir para onde for necessário. Se for o ministro da Justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo identifique se efetivamente há elementos ou não. Mas nós iniciamos o processo com o foco na atuação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e em primeiro grau. Assim como em todos os estados, Josias, ou quase todos, foi determinada a instauração de inquérito para que as pessoas que estavam lá na frente, né, nos bloqueios, sejam identificadas e que, como você muito bem disse, seja identificado se houve financiamento. Nós temos exemplos, por exemplo, no interior de Goiás, de prefeito dizendo que iria fornecer banheiro químico, iria fornecer comida da prefeitura, que todo o apoio seria dado para aquelas pessoas terem uma boa condição de vida enquanto estão ali, e isso já está sendo investigado no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Já foi no plantão mesmo determinado a distribuição disso junto ao Tribunal Regional Federal para que a atuação desse prefeito seja apurada. Então, assim, nós temos várias investigações que terão que ser conduzidas agora para que nós tenhamos aquilo que você mesmo já alertou. Não podemos brincar com a democracia. Nós não estamos falando de protestos dentro do jogo democrático. Nós estamos falando de protestos que negam a essência do jogo democrático. Ser descontente com o resultado das eleições, todo mundo pode ser, onde quiser, façam em casa e continue a trabalhar. Você vir à rua pedindo a anulação de um resultado que foi homologado pela justiça, sem nenhuma prova de nenhum tipo de problema, isso não é regra do jogo democrático. O jogo democrático aceita tudo, menos a sua própria negação. A democracia é um valor que precisa ser cuidado e que não pode aceitar esse discurso, é liberdade de expressão eu dizer que a eleição foi roubada. Desculpe. A liberdade de expressão, você ter as suas opiniões em relação a políticas públicas, ao que você quiser ter. Mas negar a regra, que é a aceitação do resultado, isso é crime contra a instituição democrática, precisa ser apurado, ele é de competência da Justiça Federal e será apurado, como já há vários inquéritos do Brasil afora. O senhor entrou num ponto que eu até me preocupa demais, que é isso. A fala ontem do presidente Bolsonaro falando que não pode bloquear estradas, mas que as manifestações são bem-vindas. As cenas que foram captadas nessas manifestações, doutor Biratã, são muito preocupantes, porque não podem nem ser chamadas de manifestações, né? São atos golpistas. As imagens, por exemplo, da saudação nazista que aconteceu lá em Santa Catarina é algo chocante. Inclusive o Ministério Público de Contas, né, o Ministério Público de Contas lá de Santa Catarina já está tentando identificar os responsáveis aí e as pessoas, os manifestantes que fizeram esse gesto nazista, porque a apologia ao nazismo é crime no Brasil, não é isso, doutor Biratã? Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o conteúdo dessas manifestações e, mais do que isso, a gente está falando aqui da responsabilidade do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E esses manifestantes que estão indo às ruas, fazendo gesto nazista e pedindo intervenção militar, pedindo intervenção federal, que são duas coisas diferentes, a militar nem existe na Constituição, né? Eu queria que o senhor explicasse o que pode acontecer com esses manifestantes que estão fazendo isso.
Fabíola, esse é o ponto central. Nós não podemos deixar que a nossa natural tendência a passar o pano, para usar uma expressão bem popular, nossa natural tendência de ver acordos onde eles não existem, mudem o nome das coisas. O que nós estamos é diante de um grupo de protestos organizado, esse tipo de situação, até pode haver um grupo pequeno de pessoas que vão ali pela empolgação, mas há uma estrutura, há uma organização que financiou tudo isso, e isso precisa ser investigado. Nós não estamos diante de protestos ou de manifestações naturais no regime democrático. Natural no regime democrático é que eu me manifeste em relação a políticas e a várias coisas, mas sempre preservando a essência. A democracia é um valor. O resultado das urnas tem que ser respeitado e não faz sentido eu dizer que é democrático e se vá à rua dizer, não, eu não aceito o resultado das urnas. O resultado das urnas é legítimo, foi auferido, não há nenhum tipo de falha, então isso são crimes. Esses crimes estavam originalmente na antiga Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi revogada, passou a compor um conjunto de artigos no Código Penal que tratam especificamente da defesa das instituições, da defesa do sistema democrático. É crime, nós não podemos mudar o nome disso, chamar de manifestações. Não, nós estamos falando de manifestações golpistas, criminosas, que precisam ser investigadas. Essa cena pavorosa, para usar uma expressão até educada, lá em Santa Catarina, é outra manifestação que não se pode fazer de conta que não existiu. Ela existiu, ela uniu um grande número de pessoas. Essa posição diante do hino nacional não é uma posição tradicional, não venham agora fazer aquela desculpa, não, é só um aceno. Não, nunca foi assim, e isso tem nome e tem história. Isso é nazismo, apologia ao nazismo, isso é crime. Esse crime tem que ser investigado e punido. E o Ministério Público de Santa Catarina já instaurou essa investigação. A atuação do MP federal e dos MPs estaduais, ela tem sido muito clara. Ela tem indicado com muita certeza o seguinte: não se tolerará a prática de crimes, ao argumento de que se está diante da liberdade de expressão. Liberdade de expressão e de manifestação política é uma coisa. Agora, vir à rua pedir o fim do Estado Democrático Brasileiro, que é isso que significa uma intervenção federal totalmente absurda, fora de qualquer hipótese, ou intervenção militar, isso é golpismo, tem nome, está tipificado no Código Penal, tem que ser punido, as pessoas têm que ser identificadas.